Bom, pessoal, vou estar explicando para vocês o Teorema de Laplace. O Teorema de Laplace é essa fórmula aqui que a gente usa. Ele é usado para a gente calcular o determinante de matriz de ordem 3 para cima. Lembrando que as matrizes de ordem 3 a gente pode aplicar a regra de Sarros ou a regra de Sarri, né? Então, aqui a gente vai trabalhar o teorema, né? Calcular o determinante de uma matriz de ordem 3, né? Que tem 3 linhas e 3 colunas. A fórmula é essa daqui, tá? Então, como que a gente analisa essa fórmula? Vai ser o elemento, né? Da linha e da coluna multiplicado pelo cofator dele, tá? E aí vai ser uma soma. Então, se eu tenho aqui 3, é uma matriz de ordem 3, né? Eu tenho 3 colunas e 3 linhas. Então, aqui esse A aqui, ó, a 11, a 12, a 13, vai só até o 13, porque eu tenho 3 colunas. Se tivesse aqui uma quarta coluna, eu colocaria mais A14 vezes o cofator do A14, tá? Esse teorema, ele é fácil porque a gente pode pegar qualquer linha ou qualquer coluna da nossa matriz para poder aplicar isso aqui, tá? Então, a gente procura aquela linha ou coluna que tenha maior quantidade de zeros, porque com isso vai facilitar nossos cálculos, porque a maioria das multiplicações vai resultar em zero, tá? Então, aqui nesse exemplo, né, eu escolhi essa linha, né? Poderia ter escolhido a coluna, mas eu preferi a linha. Que aqui eu tenho zero, ó, tá? Então, eu vou trabalhar com essa linha. O restante eu não vou usar, tá? E aí, vamos aplicar aqui na fórmula, né, ó. Quem que é o A11? É o primeiro elemento da matriz, né? Que tá na primeira linha, primeira coluna. Então, tá aqui, ó, 0 vezes o cofator dele, mais o segundo elemento, ó, que é o A12, primeira linha, segunda coluna. Quem que tá na primeira linha e na segunda coluna? O 1. Então, eu vou fazer 1 vezes o cofator dele, tá? Mais, é o A13, né? Primeira linha, terceira coluna. Quem que está na primeira linha e na terceira coluna? O 2, tá? Então, 2 vezes o cofator do 2. Aí, esses cofatores aqui, ó, eu vou calcular eles separadamente, tá? Ó, é uns cálculos meio grandes, né? Para conta é bem curtinho, mas os cálculos são maiores. Então, eu vou calcular o cofator do A11. Para mim calcular esse cofator aqui, eu devo eliminar a primeira linha. Deixa eu abaixar aqui. A primeira linha e a primeira coluna. E vou calcular o determinante dos elementos que sobrou, que é o 3, o 1, o 1 e o 2, tá? Então, vou calcular, ó, 3 vezes 2, né, ó, menos, que é da regra, 1 vezes 1, que é a diagonal secundária. 3 vezes 2 é 6, 1 vezes 1 é 1 e 6 menos 1 é 5. Aí, eu venho calcular aqui no cofator, ó. A fórmula do cofator é essa aqui, ó. Se eu quero calcular do A11, então eu vou colocar menos 1, que é da fórmula, elevado a 1 mais 1, que é o I e o J, né? Aqui o I é 1 e o J é 1 também, vezes D11. O D11, ó, eu calculei aqui que deu 5, ó. Então, vou calcular aqui, ó. Menos 1 elevado a 1 mais 1, que deu 2, vezes 5, que é esse cálculo aqui. Aí, uma regrinha, ó, todas as vezes que eu tiver uma base negativa com um expoente par, a resposta fica positiva, tá? Aí, multiplicação, né, ó, sinais iguais, resposta positiva, 1 vezes 5, 5. Então, calculei o cofator do A11. Agora, eu vou calcular o cofator de quem? Do A12, ó, que é esse aqui, ó. E depois eu vou calcular do A13, tá? Então, vamos lá. O cofator A12, esse elemento tá na primeira linha e na segunda coluna. Então, eu vou eliminar a primeira linha e a segunda coluna. Quem que sobrou? 1, 2, 1 e 2. Meu Deus.
Aqui, pessoal, ó, 1 e 2, 1 e 2. E vou calcular esse determinante, tá? Então, vou fazer 2 vezes 1, ou 1 vezes 2, que é a mesma coisa, menos 1 vezes 2 ou 2 vezes 1, que é a mesma coisa. Então, 1 vezes 2 é 2, e 1 negativo vezes 2 é 2 negativo, né? Eu tenho 2, tiro 2, resulta em 0. Agora, eu vou calcular aqui o meu cofator, né? O cofator, pessoal, eu devo pegar o menos 1, que é da fórmula, né? Vezes elevado a 1 mais 1. I mais J quer dizer, no caso aqui, ó, é 1 e 2. Então, o meu cofator aqui em cima, meu expoente, vai ser quem? O 3, né? E o meu determinante de 12, que deu quanto? Deu 0. Então, vou fazer, ó, regrinha. Número negativo elevado a um expoente ímpar, a resposta permanece negativa. E por que que permaneceu 1? Porque se eu fizer 1 vezes 1 vezes 1, vai dar 1. Se fosse 2 aqui, ó, seria 8, tá? Que faria 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. E aí, ó, 1 negativo vezes 0 deu 0. Então, calculei o cofator do elemento A12. Agora, eu vou calcular o último cofator, que é do elemento A13. Então, se é o A13, está na primeira linha, terceira coluna. Quem que está na primeira linha e na terceira coluna? O 2. Então, vou eliminar essa linha e essa coluna. Quem que sobrou? 1 e 2, 3 e 1. Que tá bem aqui, ó. 1 e 2, 3 e 1. Eu vou calcular esse determinante, ó. 1 vezes 1, menos da regrinha, 2 vezes 3, 3 vezes 2. 1 vezes 1 é 1, menos, que é da fórmula, né? 2 vezes 3, 6. Ó, não tenho multiplicação aqui. Os sinais são diferentes, então devo pegar o sinal do número maior. Quem é maior, o 6 ou 1? É o 6, né? Então, vou pegar o sinal do 6, a minha resposta vai ficar negativa. E 6 menos 1, 5. Calculei o determinante, venho para o cálculo do cofator, ó. Menos 1 elevado a 1 mais 3, observa que é esse 1 e esse 3, vezes o D13, que é o determinante que a gente acabou de calcular. Então, menos 1 elevado a 4, que multiplica menos 5. Todas as vezes que o elemento for negativo, eu vou pôr dentro do parênteses, tá? Ó, regrinha. Número negativo elevado a um expoente par, resposta fica positiva. Então, 1 vezes 5 negativo. Isso aqui eu só repeti, ó. Multiplicação, sinais diferentes, resposta negativa. 1 vezes 5, 5. Calculei o cofator do elemento A13. Agora, eu volto aqui em cima, ó, e vou substituir na onde eles aparecem, tá? Quanto que é o cofator do elemento A11, ó? É 5, então vou lá e coloco 5. Mais 1, né? Que é o A11, o A12, quer dizer, vezes o cofator dele. O cofator dele deu 0, né? Então, 1 vezes 0, mais o A13, que é 2, vezes o cofator dele, que deu menos 5. Ó, por que que a gente escolheu a linha que tinha mais 0? Porque resultou em mais zeros, né? Então, ó, qualquer número, pessoal, ou letra multiplicado por 0, a resposta será sempre 0. Então, eu cortei, ó, eu coloquei um 0, porque 0 vezes 5 é 0. Mais 1 vezes 0 é 0. Multiplicação de números que têm sinais diferentes, a resposta é negativa. Então, 2 vezes 5, 10, né? 0 mais 0 é 0 e 0 menos 10, menos 10. Então, esse é o determinante. Quem quiser aplicar a regra de Sarros, que é aquela que pega as duas primeiras colunas e escreve aqui na frente, vai ver que a resposta vai dar a mesma, tá? Ou quem pegou a segunda linha ou a terceira linha, vai ver também que vai dar menos 10, tá? Então, essa é a regra do Teorema de Laplace, tá? Facilita, só que a gente usa mais ela em determinantes de ordem 3, 4, 5, de matrizes quadradas que são grandes, né?